Você já sentiu saudade de uma época que nem parece que existiu de verdade? Uma época em que o mundo era mais lento, mais simples, mas também muito mais mágico. Quando a gente acordava com o cheiro do Nescau, corria para o quintal descalço, e a maior preocupação era se o episódio do Cavaleiros do Zodíaco ia passar completo, ou se a fita do locador ia estar rebobinada. Hoje, a gente embarca numa viagem no tempo, um passeio por cenas que só quem viveu os anos 90 vai entender. Então prepara o coração, porque essa nostalgia vem forte. Não era só um intervalo, era o evento mais esperado do dia. Você se lembra da correria pro pátio? As crianças com tazos no bolso, garrafinha da Moranguinho ou do Batman na mão, lancheira da Turma da Mônica ou dos Power Rangers. E aquele cheiro inconfundível de pão com mortadela ou bisnaguinha com requeijão? Isso era ouro, sem falar nas brincadeiras, queimada, polícia e ladrão, mãe da rua. E claro, a fila para comprar o refri no copo de plástico no bar da escola. Hoje tem celular no bolso, mas a gente tinha liberdade no olhar. Desliga essa TV que você vai se atrasar. Quantas vezes ouvimos isso? Mas como desligar no meio de Dragon Ball Z? Como sair de casa antes de ver o que o Goku ia fazer contra o Freeza? A TV Globinho era nosso ritual sagrado, e não era só Dragon Ball. Tinha Digimon, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Meninas Superpoderosas, X-Men, Cavaleiros do Zodíaco e, claro, o famoso Bom Dia em Companhia, com o telefone tocando sem parar. Não era só assistir, era torcer, vibrar, colecionar cards, trocar figurinhas. A TV nos unia sem Wi-Fi. Antes dos celulares, a gente jogava cara a cara. Fliperamas em bares, padarias, mercadinhos. Era só ouvir o Hadouken de longe que a gente já corria. Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters. A ficha era disputada como se fosse uma pepita de ouro. Depois vieram as LAN houses. E aí, vixe, CS 1.6, Age of Empires, Tibia, Ragnarok, tudo em fila. Monitor de tubo, mouse pesado e aquele teclado barulhento. A gritaria quando alguém fazia headshot ou passava de fase. Hoje o online é normal. Naquela época, estar com os amigos na mesma sala era a parte mais especial. Os anos 90 tem som. E que som! Era El Chan dominando as festinhas da escola. Mamonas Assassinas tocando no rádio do carro com a família rindo. Sandy Jr. em toda festa de aniversário. E claro, o axé, que fazia a gente dançar com coreografia ensaiada no espelho. E as internacionais? Backstreet Boys, Britney Spears, Nirvana, Red Hot Chili Peppers e até Celine Dion no auge da novela das 8. A gente gravava músicas direto da rádio, torcendo pra ninguém falar por cima. Lembra disso? Você tinha que pedir pra usar o telefone da casa. E se ligasse pra crush? Tinha que torcer pra mãe dele ou dela não atender. E quando atendia, você tremia igual vara verde. Alô? Quem deseja? O João tá? E se demorasse, vinha o grito da sua mãe. Desliga logo esse telefone, menino. Isso custa caro. Era o tempo dos cartões telefônicos e orelhões amarelos. De passar o número num papel, esconder na carteira e guardar como se fosse um segredo do coração. Quem lembra da febre do Tamagotchi? Aquele bichinho virtual que chorava, comia, fazia cocô e morria se você esquecesse. Ou os brinquedos da Estrela e da Grow, Aquaplay, Genius, Pogobol, Autorama, o Falcon e a Barbie Malibu. E as miniaturas? Hot Wheels era ouro. Quem tinha uma pista de loopings era rei no bairro. E quem tinha o Batman que voava? Ganhava o respeito instantâneo da rua. O mais incrível era que a gente usava a imaginação. Um pedaço de papel virava avião. Um elástico no pé e pronto. Era a hora da amarelinha. O Super Nintendo foi o altar de muitos de nós. Donkey Kong, Super Mario World, Top Gear, International Superstar Soccer. O famoso Alejo. Só quem viveu entende a emoção de conseguir zerar o Mario sem morrer. Depois veio o PlayStation 1, Resident Evil, Crash Bandicoot, Tekken, Winning Eleven. A cada novo memory card, uma nova jornada. E os CDs piratas. Eram mais valiosos que figurinha rara. Jogava-se de 2, dividindo o mesmo controle. Uma fase para cada. E a regra era clara. Perdeu, passa. Compre batom, seu filho merece batom. Essas frases ainda ecoam na cabeça. Os anos 90 foram recheados de comerciais que viraram hinos. Pipoca com guaraná, Danoninho vale por um bifinho. Tô de olho em você, hein? E claro, os brinquedos nos intervalos da TV Globinho. Quantas vezes a gente implorou pros pais depois de ver a propaganda do Power Ranger que muda de cabeça? Na verdade, muita coisa que a gente achava que precisava veio desses comerciais. Voltar às aulas era quase como começar um novo ano da nossa vida. O cheirinho do caderno novo, a caneta 4 cores da Bic,
A mochila da Company ou da Pacific, a régua flexível, o estojo com calculadora. Era uma experiência sensorial. E as figurinhas coladas na capa dos cadernos? Turma da Mônica, Pokémon, Spice Girls. O lanche tinha clube social, Mirabel e, se desse sorte, um Danone. Hoje em dia tudo é digital, mas naquela época, nosso material escolar era uma extensão da nossa personalidade. Sexta à noite, uma missão. Escolher 2 filmes na locadora. A sessão de lançamento sempre cheia. A capa do filme com fita reservado era quase uma derrota pessoal. A gente andava pelos corredores como quem busca um tesouro. Tinha que rebobinar a fita, senão pagava multa. E sempre tinha o clássico: esquecer de devolver no prazo. Mas nada superava aquele momento de chegar em casa, colocar a fita no videocassete e ouvir o barulhinho da fita rodando. Era noite de cinema. Era noite de magia. Não tinha viagem para resort. A viagem era até o fim da rua. Jogar taco, empinar pipa, brincar de esconde-esconde até a luz da rua acender. Comer melancia sentado no chão, andar de bicicleta. Caloi com garupa improvisada. E quando chovia? Jogo da velha, baralho, pega-vareta ou inventar novela com bonecos. A infância acontecia ali, ao vivo, sem filtros nem stories. A calçada era nosso mundo. Gugu, Faustão, Sérgio Malandro, Xuxa, Angélica e, claro, o programa do Silvio Santos. Domingo era dia de topa tudo por dinheiro e qual é a música. Todo mundo sentado no sofá, comentando cada quadro como se fosse final de campeonato. E lembra dos programas infantis com provas malucas? Banheira do Gugu virou lenda. Show da Xuxa era evento. Hoje, muita coisa mudou. Mas se você viveu aquilo, ainda consegue ouvir o Rá-Tim-Bum só de fechar os olhos. A ansiedade de esperar o próximo episódio da novela das 6. A tristeza quando a pilha do Walkman acabava. O orgulho de conseguir gravar um CD com as melhores. O medo de olhar no espelho à meia-noite depois de ouvir história de terror na escola. O frio na barriga antes de um passeio escolar. Tudo era tão intenso e tão verdadeiro. A verdade é que os anos 90 não foram apenas uma década. Foram um sentimento. De liberdade, de inocência, de conexão sem Wi-Fi. A gente viveu tudo com intensidade. E hoje, cada lembrança é como uma fotografia da alma. Se você se emocionou com esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu vivi isso. E se quiser reviver os anos 80 ou os 2000, comenta qual década você quer ver no próximo episódio da nossa série. Não se esquece de curtir, se inscrever no canal Eu Gosto e Pronto e compartilhar com aquele amigo que também carrega a infância no coração.